Eu vim para a Aldeia do Leão com uma imagem bem clara na cabeça. Fazer voluntariado, viajar, conhecer outras pessoas, outras culturas. E a realidade? Bom, foi que no momento que eu cheguei, eu percebi uma coisa que eu não tinha me atentado antes. Eu era o único voluntário na aldeia por um mês. E hoje eu vou te contar como essa quebra de expectativa me ensinou o que é liberdade de verdade. Mas para isso, a gente precisa voltar lá do início. Opa, aqui é o Harrison e nesse canal eu te mostro como você pode sair de uma vida padrão que muitas das vezes nos adoece e ter liberdade geográfica, conseguir escolher a sua liberdade. E hoje eu quero te ajudar a não cair numa das maiores enrascadas que existem dentro de voluntariado, que é as nossas próprias expectativas irreais sobre como funciona o universo dos voluntariados. E eu vou te levar de volta à minha chegada aqui na Aldeia do Leão e te mostrar como eu transformei uma frustração em uma verdadeira liberdade. E no final eu vou te dar a chave para a gente não cair nessa enrascada. A grande questão foi que quando eu decidi vir para cá, eu gostei tanto da proposta, me encantei tanto pelo espaço, pelo lugar, que eu não me atentei a alguns detalhes que muitas das vezes é importante. Isso, na verdade, não estava dentro da minha proposta, né, do que eu queria vivenciar. Isso não era algo decisivo para a escolha desse local. Só que quando eu cheguei, eu me deparei com uma realidade que eu nem tinha parado para pensar muito nisso. E que isso já estava na minha expectativa de uma forma tão grande que eu não me atentei em tentar entender, saber como é que funcionava. E quando eu cheguei e me deparei com a realidade daqui, isso acabou me frustrando por uns 2 dias. E isso me balançou um pouquinho no início. Não pensei em desistir, mas foi uma mudança de perspectiva que eu não esperava naquele primeiro momento, principalmente. Mas Harrison, qual era a tua expectativa? O que você está falando? Você não conta o que é? Bom, eu imaginava no mundo de fantasias que eu ia chegar aqui, iam ter outros voluntários, a gente ia ter uma troca significativa de histórias, de jornadas, ao mesmo tempo que a gente ia trabalhando, né, aqui no espaço, ia ter a troca cultural, ia conhecer as pessoas daqui, que eu conheci, são fantásticas, são incríveis, mas a realidade foi que eu era o único voluntário. Ainda sou o único voluntário. A gente está no período de baixa temporada, em Carolina. Esse vídeo está sendo gravado dia 24 de fevereiro. Então existe pouco movimento, tanto de clientes, de hóspedes, quanto de voluntários, né? E eu não me atentei, né, a observar esse detalhe. Não foi um erro, não foi algo que estava no meu planejamento, tipo, eu só vou para lugares que tenham outros voluntários. Isso não passou pela minha cabeça. Só que a realidade que eu enxergava, principalmente aqui na internet, no YouTube, em outras redes sociais, era dessa troca, né? Era de a gente chegar no local, né, conhecer os anfitriões e conseguir ter essa troca intercultural, tanto com os locais quanto com outros voluntários que chegavam até esse espaço e que estavam ali voluntariando também, seja pela plataforma ou não. E uma das coisas que a aldeia me ensinou muito nesse praticamente um mês que eu estou aqui é que essa liberdade que a gente tanto fala, ela é encontrada quando a gente para de procurar aquilo que a gente espera, que é isso que fala sobre as nossas expectativas, e passa a conseguir encontrar essa liberdade com o que o espaço, com o que o lugar tem para oferecer. E aí, uma coisa que eu estava pensando agora, quando eu tinha um local fixo, com um trabalho fixo, ficava na cidade que eu morava, será que eu me sentia livre? Será que você se sente livre estando no local que você está? Será que você se sente livre só quando você faz alguma coisa em específico? Ou você se encontra livre estando nesse local que você se encontra hoje? É interessante a gente pensar nisso, porque liberdade não é só porque eu estou me deslocando, só porque eu estou viajando, só porque eu não tenho um local, por exemplo, fixo. A liberdade ela é muito mais do que isso. A liberdade não está só fisicamente, ela está emocionalmente e ela está aqui também,
né? Quando a gente tem essas expectativas, a gente se prende, a gente não está totalmente livre. Então, acho que esses aprendizados que a viagem faz com a gente é que possibilita que realmente a gente seja livre. A gente não é livre no momento que a gente sai para viajar, para ser nômade, por exemplo. A gente é livre no momento em que a gente vai aprendendo a ser livre com o que vai acontecendo com a gente ao longo do caminho e quebrando essas expectativas, aprendendo com tudo que vai acontecendo, que a gente vai desconstruindo muitas coisas ao longo do caminho. E se essa reflexão te fez pensar um pouquinho mais sobre o que é ser livre, sobre essa questão da expectativa e da realidade, não esquece de deixar o like aí, porque toda semana eu venho aqui trazer vídeos sobre voluntariado, sobre nomadismo, sobre motociclismo, sobre viagem, em vários formatos. Esse daqui é um formato específico que vocês estão vendo, mas eu também faço os motovlogs. Quando eu estou na estrada, eu trabalho com os motovlogs também, para vocês acompanharem o meu deslocamento entre um destino e outro. Então, para você que está pensando em voluntariar e quer evitar um pouquinho, né? Não tem como evitar totalmente, mas quer evitar um pouquinho dessa frustração que eu senti, você vai sentir outras frustrações, mas pelo menos essa talvez você consiga dar um contorno para ela. Aqui estão as 3 principais lições que eu observei, né, lidando com essa frustração. 1. Pesquise sempre. Nas vagas aqui da WordPackers, você pode ver que em alguns espaços, quando você vai aplicar a vaga, se tiver outros voluntários indo voluntariar nesse mesmo período que você está aplicando a vaga, vai aparecer aqui. E aí você pode verificar se essa troca com outros voluntários ela for significativa, você pode escolher vagas, né, que vão ofertar e que outros participantes, outros voluntários vão estar no mesmo local, no mesmo período. Caso não, como eu, né, eu escolhi aqui, não observei isso, mas também isso não era significativo e aqui estou. 2. Foque na missão do projeto. Lembre-se que você está lá para ajudar, para ter uma troca, para conviver. A experiência social, né, essa troca com outros voluntários, ela é um bônus, é algo que pode ou não acontecer, mas ela não é essencial para a troca dentro de um voluntariado. Não esqueça, conecte-se com o propósito do lugar. 3. Esteja aberto à comunidade local. Nem sempre vão haver outros voluntários e isso é um ponto positivo até, porque aí você vai ter mais tempo para uma troca com os anfitriões, com a comunidade local, se abra ao processo para conhecer a cultura, o espaço, né? E isso é um dos pontos fundamentais e que particularmente me fizeram escolher esse caminho de uma vida nômade voluntariando, foi esse ponto. Quebrar o estilo de vida padrão também envolve quebrar essas expectativas que a sociedade impõe pra gente. Sociedade física ou digital. Eu acho que eu me comovi muito com... Olha, um macaquinho. Bom, enfim, eu acho que eu me envolvi muito com as expectativas que eu via na internet. Inclusive, essa é uma das propostas que eu estou trazendo aqui para falar com vocês de uma forma mais real, sem esse romantismo que há nas mídias sociais sobre o que é fazer um voluntariado. A minha primeira experiência aqui na Aldeia do Leão me ensinou que a liberdade nem sempre é da forma que a gente espera. Por exemplo, eu vim no mês de mais chuvas aqui da região. Eu não fui para nenhuma cachoeira até agora. Eu fiz uma trilha, né? Coisas que eu tava... Nossa, eu vou para cachoeiras e trilhas e tal. Mas estando aqui eu percebi que isso não era o essencial para minha viagem. Isso não era o que ia fazer sentido para o que eu quero. Claro que seria ótimo se eu tivesse conseguido fazer trilhas e outras cachoeiras além daqui da aldeia. Mas isso não tá me pegando porque não foi com esse intuito que eu decidi viajar. Não foi com o intuito turístico, vamos dizer assim. Estou aqui há um mês, eu não consegui por causa da região, do tempo. A gente precisa respeitar também o tempo do local, o tempo do espaço. E aqui é um tempo de chuva. E eu vou respeitar esse tempo de chuva. Aproveitei fazendo uma das coisas que eu mais gosto também, que é dormindo. Então, assim, tá maravilhoso de qualquer jeito. Mas tem uma coisa que realmente importa, que é a nossa capacidade de ser humano de se adaptar. E a partir daí a gente conseguir encontrar a liberdade no local que a gente estiver. Você não precisa necessariamente viajar ou fazer algo semelhante ao que eu estou fazendo. Você pode encontrar a sua liberdade aí, onde você está. Eu decidi encontrar assim. E quem decidir também encontrar a sua liberdade dessa forma, precisa ficar atento a alguns pontos importantes, principalmente se você escolher fazer voluntariado. Porque o voluntariado é uma das formas mais poderosas da gente ter uma troca cultural, conseguir se conectar
com várias pessoas, culturas, histórias, vivências. E se você está com curiosidade para saber o que é, na verdade, um voluntariado, ou como escolher seu voluntariado, por onde escolher, eu vou deixar esse vídeo bem aqui do lado, ó. Aqui, tá vendo? Aqui assim. Eu explico um pouco melhor o que é voluntariado, como escolher, enfim. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de acompanhar o canal, que toda semana tem vídeo. A gente se vê na estrada.